Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês a minha resolução desse desafio aqui, Brainstorm, tá? Do Trey Hackman. É um desafio de engenharia reversa e exploração de binários. Então ele dá pra gente aqui um endereço de IP e ele fala pra gente fazer um scan nele, se conectar e tal. A gente vai conseguir acesso a arquivos executáveis. E a gente sabe que esses executáveis estão rodando nesse host aqui, tá? Então, como a gente tem acesso a eles, a gente baixa para fazer os testes localmente, tá? Eu tô com uma máquina virtual Windows aqui para fazer os testes e a gente vai fazer teste nele. E descobrindo a vulnerabilidade e conseguindo explorar e tendo feito o exploit, a gente vai aplicar esse exploit remotamente nesse IP aqui, tá? Então, vamos lá, ele pede para a gente fazer o port scan e tal, vão ter algumas portas abertas e eu não vou clicar aqui porque vai dar as outras respostas, né? De repente você não fez ainda. Isso aqui era uma outra coisa que eu estava fazendo, mas vamos lá, vou fazer o seguinte, eu vou dar um nmap aqui e vamos ver o que ele acha. Na verdade tem que dar um "-pn", porque essa máquina aqui ela não responde a ping, tá? E o nmap no começo, por padrão, ele faz um ping scan, tá? A gente até mostrou aqui. E aí, como ela não responde a ping, ele diria que a máquina está offline e, portanto, ele nem seguiria com o scan. Tá? Como a gente sabe que ela está online, a gente dá um "-pn" para ele ignorar esse ping scan. Então a gente vê aqui já que ele já identificou três portas aqui, né? 21, 3389 e essa outra aqui, 21. Então é FTP e as outras aqui não são muito interessantes. Essa daqui é esquisita, né? Esse 3389 é conhecida, essa daqui é bem pouco utilizada, tá? Então a gente pode tentar se conectar a esse FTP com login anônimo mesmo. E a gente vê que a gente consegue logar, tá? Então ele já identificou que o sistema remoto é o Windows, de fato. E vendo aqui dentro tem um diretório chat server, então vamos lá nesse chat server então. E aqui a gente tem dois arquivos, então dois executáveis, né? Um .exe e um .dll. Vamos baixar esses arquivos, só que antes a gente precisa colocar no modo binário, tá? Se não fizer isso daí, quando você baixar e for executar, vai dar uns problemas de compatibilidade e tal, tá? Então tem que colocar em modo binário antes de baixar aqui. A gente vai dar um get chatserver.exe e depois get no sfunc.dll, essential function, provavelmente. Então vamos baixar isso daqui e mandar lá para a máquina Windows, tá? Eu vou mandar da seguinte maneira, eu vou subir um servidor Python aqui na porta 8080 e eu vou baixar na minha VM 8080 porque como eu não tenho, como essa máquina aqui ela está isolada, né? Eu não tenho pastas compartilhadas e tal, então eu vou baixar por aqui. Aqui o Ed reclamou, eu vou manter mesmo assim e legal, a gente já tem o nosso nosso programa aqui. Então a gente sabe que esse executável aqui, que provavelmente chama essa função, ele está rodando nesse IP que a gente escaneou, tá? Vamos rodar ele aqui então e ver o que acontece. Então ele iniciou esse chat server, chamou lá a função da DLL e está aguardando por conexões. A gente pode então vir aqui no CMD e dar um netstat menos não, no Windows é /AB. E aqui a gente consegue ver as conexões sendo feitas e os executáveis correspondentes. Então a gente vê que o chat server.exe ele está aqui ouvindo, né? Ele está listening na porta 9999, que é justamente essa porta que a gente viu aqui, tá? Então, como isso aqui está rodando já, deixa eu só pegar esse IP dessa máquina. Ponto 83. A gente pode vir aqui, fechar esse Python aqui, não precisa mais. A gente pode vir aqui dar um NC no 192.168.83 na porta 9999 e não funciona. Eu não sei porque esse executável está com problema. Eu tive às vezes que fechar e abrir ele para ele funcionar. Mas na segunda vez ele funciona. Então, ele dá aqui esse banner pra gente, né? Ele pede nosso username, máximo de 20 caracteres. Aqui já é interessante, porque se ele está limitando aqui, né? O que será que acontece se a gente mandar mais de que 20? Não sei. Mas ele, enfim, é um chat, né? Então a gente consegue mandar mensagens aqui, blá 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 blá, blá, ele vai guardando o horário que mandou, né? E o nome do usuário que mandou. Então, se a gente tentar se conectar nesse IP aqui, né? Opa, na porta 9999, a gente recebe a mesma coisa. Então a gente sabe que esse executável, que a gente está com ele na nossa máquina Windows aqui, né? Ele está rodando
nesse servidor e nessa porta. Então, se a gente conseguir explorar a nossa máquina, a gente também vai conseguir explorar essa máquina de lá, tá? Então, esse que é o desafio aqui. Então, vamos aí. A primeira coisa que chamou a atenção foi esse máximo de 20 caracteres aqui, tá? Vamos colocar mais, vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, copiar isso aqui. Então aqui já tem 20, colocar 30, 40, aqui tem 40, 80. Bem, não crashou, né? Ele mandou mais coisas, a gente pode mandar um teste aqui. E a gente vê então que ele limitou aqui a 20 apenas, né? Eu acho que tem 20 aqui, eu não sei, mas ele limitou, né? A gente mandou esse monte de coisa aqui e na hora dele salvar o nome, ele não salvou com o nome todo. Então, provavelmente esse nome de usuário aí, a gente não consegue explorar ele desse jeito, né? Vamos tentar mandar mais aqui. Ele realmente, a gente pode mandar um monte de A, ele vai sempre limitar. Então, o outro ponto que a gente tem para conseguir algum tipo de exploração aqui é na mensagem, né? A mensagem ele não diz qual que é o limite, mas a gente pode tentar colocar um monte de coisa aqui. Ó, a gente vê que já quebrou. Tá vendo? A gente colocou um monte de coisa e fechou a conexão. Então, se a gente voltar aqui, cadê? O programa não está mais aberto, né? Então, a gente precisa saber o que aconteceu com esse programa. A gente poderia abrir ele num disassembler e tentar encontrar dentro do código que foi desassemblado qual que é o tamanho máximo dessa mensagem, né? Ou a gente pode fazer de um outro jeito, que é o jeito que eu vou mostrar aqui. Tá? Então eu vou abrir isso aqui no debugger. Eu estou usando aqui o X32DBG. Tá? A galera geralmente quando vai explorar Buffer Overflow usa o Immunity, tá? Mas eu não tenho costume de usar ele. Ele é bom, ele tem aquele plugin Mona, né? Que dá para fazer um monte de coisa, gerar padrão, encontrar funções e tal. Ele é bem bacana, mas eu não tenho costume de usar, tá? Então eu vou usar esse aqui que eu estou mais acostumado. Vamos fazer a mesma coisa de novo, né? Conectar lá, teste. Vou até minimizar aqui. Minimizar não, né? Diminuir um pouquinho pra gente ver acontecendo. E no lugar da mensagem eu vou mandar um monte de A. Mandei. E a gente vê que ele crashou. Aqui no debugger a gente pode ver aqui embaixo. Opa! Aqui embaixo ficou amarelinho, né? Mostrando que está pausado. E ele fala que a gente teve um problema aqui, né? De acesso de memória no endereço 41, 41, 41, 41. Tá? Que endereço é esse? O que significa isso? Bem, se a gente vier aqui no Python e pedir para ele printar o x41, né, que é... Opa, tem que ser mais simples. 41, 4 vezes é justamente o A. Então a gente mandou um monte de A e, por algum motivo, o programa tentou acessar o endereço correspondente a 4 desses A's, né? Justamente o endereço que está aqui no EIP, está nesse registrador EIP, que ele marca justamente a próxima instrução que vai ser executada. Então, o programa crashou porque esse monte de A que a gente mandou, de alguma maneira, conseguiu sobrescrever o valor do EIP, e isso fez com que o programa fosse executar a instrução que está nesse endereço aqui. Só que como esse endereço não existe, ele deu esse problema, tá? Então isso aqui é um problema, né? É um problema, assim, para a máquina que está rodando, né? Mas para a gente, aqui, do ponto de vista do pentest, isso aqui é excelente, porque a gente conseguiu chegar nesse EIP. Se a gente consegue manipular esse valor aqui, esse 41, 41, 41, 41, a gente coloca o que a gente quiser aqui. Então, por exemplo, se fosse um programa que tem uma função secreta, a gente poderia descobrir o lugar dessa função. Inclusive, se eu não me engano, o último vídeo que eu postei aqui no canal, que era de um write-up de um Capture the Flag que eu fiz, eu acho que eu apliquei isso daí lá. Era uma função secreta que quando você acessava ela, ela jogava a flag, né, que você precisava. Então, manipulando o EIP para ele atingir essa função, a gente conseguia fazer isso, tá? Nesse caso aqui, a gente vai ter que manipular o EIP de tal modo que o programa execute um código arbitrário, tá? Por que isso vai acontecer? Eu fiz um negocinho aqui para explicar. Imagina que a gente tem esse código, tá? E ele tá, aqui são os endereços de memória, né? Aqui são as instruções que ele está executando, até que ele chega nessa função autentica aqui, tá? Então ele passa o login e senha como parâmetro para essa função e ele tem que entrar no código dela para fazer a autenticação, tá? Então, antes do programa entrar no código dessa função autentica, ele tem que salvar onde ele está. Porque lá nessa função, quando ele retornar, deixa eu tirar isso aqui, quando ele retornar, ele vai ter que saber de onde ele parou, né? Então, quando ele chega aqui, que ele vai entrar nessa função, ele salva esse 34 aqui, por exemplo, que é o próximo endereço que ele executaria, tá? Então, isso aqui, quando ele entra na função autentica, ela já sabe que no final dela, ela vai ter que retornar para esse endereço aqui, beleza? Só que se a gente, dentro dessa função aqui, conseguir enviar dados mais do que o programa consegue segurar,
vai ter uma hora que ele vai começar a sobrescrever os valores, tá? Então, no caso aqui desse chat, né, ele pede para a gente enviar a nossa mensagem e a mensagem tem, sei lá, 1000 caracteres, né, é o máximo. Quando você manda mais de 1000, ele começa a sobrescrever os valores de memória que estão depois da variável que armazena a mensagem. Então, ele começa a sobrescrever até que chega um ponto que ele chega aqui e sobrescreve o próprio endereço de retorno, tá? Então aqui, em vez desse 34, a gente ficaria com o que foi sobrescrito, que no caso é esse monte de A, que no caso em Hexa é 4141. Então foi exatamente isso que aconteceu, tá? Ele deu um return para esse endereço, como ele não existe, o programa crashou, por isso que a gente viu aqui que deu esse erro de acesso, beleza? Então o que a gente tem que fazer é descobrir quantos, a próxima meta aqui, né, é descobrir quantos bytes exatos a gente precisa mandar para a aplicação, de tal modo que a gente consiga manipular esse endereço de retorno aqui, tá? Fazendo isso daí, a gente pode controlar o programa para ele ir para onde a gente quiser. Dentro dele, por enquanto, a gente não injetou o nosso código ainda, tá? Mas vamos lá então. Como que a gente descobre isso? Tem várias maneiras. Você pode fazer manualmente, né? Manda aí, sei lá, R$ 100, não travou. Manda 200, não travou. 300, opa, travou. Então tá entre 200 e 300. Aí você manda 250, não travou. Então tá entre 250 e 300. Aí você manda R$ 275, travou. E você vai fazendo isso até você chegar no número que com ele o programa trava e um a menos não trava. Então você sabe que com esse um a menos, a partir dele você vai conseguir sobrescrever o valor do EIP. Tá? Só que esse jeito demora muito. Cada vez que o programa travar, você tem que voltar aqui no. Você tem que dar um restart nele, né? E tal. Então vamos fazer de um jeito melhorzinho aqui. Que é o seguinte, eu vou criar um arquivo aqui em PHP, tá? A galera geralmente usa Python para isso. Eu inclusive usei o Python para resolver, mas eu vou fazer dessa vez aqui com PHP porque é a linguagem que eu tenho mais afinidade, tá? E eu quase não vejo o pessoal usando PHP para isso, então eu acho interessante trazer isso aqui que é um pouco diferente, tá? Então, vai ser o seguinte, eu vou abrir um socket, tá? Usando o Stream Socket Client pro um socket TCP pro 92168.122.83, que é o IP da minha máquina virtual, na porta 9999, beleza? E deixa eu ver aqui, se eu conseguir me conectar nesse socket, eu quero que ele me dê um eco 1. Vamos ver aqui, o programa ele tá rodando, tá? Deixa eu ver se já saiu os breakpoints já. Então eu posso vir aqui e dar um PHP no teste.php. Ele me deu 1. Se você reparou aqui, ó, ele está dizendo thread exit porque ele se conectou no chat, né? Acho que ele deve até mostrar aqui, ó, tá vendo? Ele recebeu a conexão, mas ele não, ele recebeu e fechou, né? Ele não mandou dado nenhum, nem fez nada. Então, o que a gente tem que fazer agora, depois de se conectar, é receber os dados, né? Que o socket vai mandar. Ou melhor, que a aplicação vai mandar através do socket, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, enquanto não for o fim desse socket, enquanto esse socket estiver recebendo, opa, FEOF, enquanto não for o fim desse socket aqui, eu quero que ele leia desse socket 1024 bytes, tá? Eu vou dar um eco aqui também, para ele printar o que o socket vai mandar para ele. Então, vamos ver o que acontece. Opa, tá rodando aqui? Tá. Acabou que não recebeu nada. Eu vou fazer isso aqui de novo, porque às vezes com um recebimento só ele não funciona. Não sei exatamente por que isso acontece. Deixa eu ver se é problema do... Galera, uma coisa também que eu ia falar, acabei esquecendo. Eu vou tentar não editar esse vídeo, tá? Os erros que acontecerem eu vou mostrar porque, assim, é mais... Agora funcionou, mas é mais interessante pra mim, né? Mostrar o vídeo todo pronto, com edição e só as coisas que funcionam. Só que eu acho que ao mesmo tempo isso acaba criando um negócio meio artificial, né? De você ver o vídeo com tudo bonitinho funcionando e quando você vai testar dá um monte de erro. Eu acho que o vídeo sem edição, assim, mostrando os erros acontecendo, mostra enfim, quando você vai fazer as coisas, elas dão errado e você tem que descobrir o que causou o erro e tal. É quase aquela coisa clichê do Instagram, né? Que todo mundo posta foto bonitinha e tal, mas você não sabe dos problemas da vida da pessoa. É mais ou menos isso daí, tá? Então eu não vou editar esse vídeo aqui. Os erros que acontecerem, a gente vai tentar resolver juntos e é isso aí. Então, funcionou aqui, né? Ele recebeu os dados da aplicação. E agora a gente precisa mandar, né? Então, a primeira coisa que ele pede é para a gente entrar com o usuário. O usuário pode ser qualquer coisa. A gente viu que ele não faz diferença na hora de crashar a aplicação. Então, eu vou dar
um fwrite no socket. E eu vou mandar um teste, sei lá, né? E um new line para ele enviar. Eu vou receber depois, né? Para ver o que ele pede. Ele vai pedir a mensagem, né? Que a gente quer enviar. Então, deixa eu mandar aqui. Aí, ele já enviou o nosso usuário teste e ele está pedindo aqui para a gente escrever uma mensagem. Então, o programa está rodando aqui, ele já recebeu o nome do teste, né, que a gente escreveu, e ele está pedindo agora a nossa mensagem. Então, é agora que a gente mandaria é, os nossos bytes, né? Agora, aqui é que a gente precisa saber quantos bytes que esse negócio aqui vai aguentar, né? Eu fiz um código que ele já existe, na verdade. Se você tem o Metasploit Framework instalado, você já tem ele no seu PC, que é o Parent Creator, ou é Parent Generator, alguma coisa assim. Mas ele serve para, como o próprio nome já diz, ele serve para criar padrões, né, para você explorar buffer overflow. Mas eu fiz o meu próprio, tá, em PHP também, acho que ele tá aqui, se eu não me engano. Eu vou no server, no fuzzer.php. Esse programinha aqui, ele tem essas duas opções, né, o fuzz e o find. O fuzz, você escolhe um tamanho de, por exemplo, 10 caracteres. Ele vai gerar uma string única, os caracteres do jeito que eles são gerados para essa função aqui, eles não se repetem, tá? É claro que o A ele vai se repetir, mas a sequência de 4 caracteres nunca se repete, né? Por exemplo, esse A10 aqui, ele nunca vai aparecer de novo. Então a gente consegue gerar, por exemplo, 50 caracteres assim, tá? Então o que eu vou fazer aqui vai ser gerar, sei lá, 5.000, acho que 5.000. Isso foi o que a gente mandou aqui, acho que deve ser o suficiente. Então a gente gera esse monte de coisa aqui, é uma string única, e para que isso daqui serve? Para o seguinte, quando a gente mandar essa string grandona aqui, né, eu vou dar um nome de, sei lá, junk, a gente vai mandar isso daqui para lá, e mandando isso daqui para a aplicação, ela vai crashar, né, e a gente sabe que quando ela crashar, a gente vai conseguir ver aqui o valor do EIP, né, ou seja, o valor da próxima instrução que seria executada, e esse valor vai estar modificado e ele vai ser, no nosso caso, como a gente fez antes, era um monte de A. Então não dava para diferenciar. Nesse caso aqui vão ser 4 bytes diferentes. E sabendo esses 4 bytes, a gente consegue saber exatamente quais são, por exemplo, se são esse AC73 aqui. Por exemplo, né, o EIP parou aqui no AC73. Então a gente sabe que se a gente mandar isso aqui tudo antes, os próximos 4 bytes serão os bytes que vão sobrescrever o EIP. Beleza? Talvez tenha ficado confuso, mas na prática aqui eu acho que vai ficar fácil de vocês entenderem. Então, para esse socket eu vou mandar o junk e vamos ver aqui se ele está rodando, tá? Então eu vou executar. Eita. É aqui em cima, né? Cadê? Teste.php. Mandou? Acho que sim. Acho que faltou o new line. Deixa eu ver. Acho que faltou o barra N aqui. Vamos ver se vai. Não funcionou. Acho que 5.000. Não sei se foi suficiente. Deixa eu dar um read aqui para ver se ele exibe alguma coisa. Não exibe. Ele tá recebendo a conexão. Ele não tá nem recebendo. Deixa eu resetar isso aqui então, porque pode ser o mesmo problema que estava de antes, né? O programa simplesmente para de responder, não sei porquê. Bom, mandamos aqui então, agora funcionou. Ele mostrou o banner, né? Pediu, a gente viu a mensagem e ele deu um problema aqui, né? Ele pausou, deu o mesmo erro. Só que agora a gente vê aqui que no lugar do EAX, do ESP e aqui nessa parte aqui de comentários, né? Ele tem essas strings aqui, que é justamente essa string grandona que a gente mandou, né? E no lugar do EIP, a gente tem esse valor aqui, né? 33, eu vou até anotar isso aqui. Ó, o IP, ele é 33, 36, 46, 41. O que a gente faz com esse valor aqui? A gente pega ele e enfia no nosso programa aqui, né? Naquele programa que eu fiz, só que em vez de fuzz, a gente põe find, né? E a gente cola isso daqui. Então, o que isso aqui vai fazer ele vai entrar aqui nessa string, tá? Ele vai pegar esse valor 33, 36, 46, 41, vai transformar isso daqui. A gente pode até fazer isso aqui no Python antes, quer ver? Transformar isso daqui para string, né? Para texto. E ele achou isso aqui, ó, 36FA. Então a gente sabe
que se eu copiar esse 36FA e dar um Ctrl V aqui, eita, deu unable to find. Ah, é porque ele deve estar ao contrário, então ficaria AF, ficaria FA36 ou AF63. Eu acho que é AF63, mas enfim, vamos usar o programa aqui que é mais fácil, porque isso aqui ele manda a string do jeito que a gente enviou, né? Só que o programa quando recebe, ele recebe em Little Endian, que é ao contrário, os bytes significativos são trocados e tal. Então vamos usar aqui isso daqui, né? Colocar o find e colocar esse valor aqui. Então ele encontrou aqui, ele deu o match, né? E ele diz que a gente precisa de 2012 bytes para chegar no EIP. Ou seja, se a gente enviar 2012 bytes, os próximos 4 bytes que a gente enviar serão os bytes que vão no EIP. Beleza? Ou seja, serão os bytes que, por exemplo, imagina que tem uma função no 401025, lá no endereço de memória 401025, tá? Esse númerozinho que aparece aqui do lado. A gente sabe que essa função está lá, então a gente pode pegar esse 401025 e colocar ele no lugar do EIP. Então quando o programa chegar, depois desses 2040, esses 2012 bytes, a gente coloca o 4025, acho que foi isso que eu falei, né? E o programa vai executar essa função, entendeu? Então é assim que a gente toma controle do código dele. Então vamos pegar esses 2012 caracteres, a gente não precisa mais desse junk aqui. E vamos fazer assim, ó. O PHP ele é meio zoado para fazer isso, no Python é muito mais fácil, mas eu vou criar uma variável junk aqui, tá? E ela tá vazia por enquanto. E eu vou fazer um for de 0 até 2012, tá? Então, enquanto o i for menor do que 2012, o i vai acrescentar 1, tá? E o que eu vou colocar aqui dentro? Eu vou dizer que o junk é igual ao próprio junk, tá? Isso aqui é para concatenar string, tá? O ponto é para concatenar string. O junk é igual a ele mesmo, ou seja, na primeira iteração ele vai estar vazio, na segunda ele vai estar diferente, na terceira ele vai ser o anterior, mais o que vai mudar. Enfim, o junk vai ser ele mesmo somado com o a, tá? Em bytes. Por isso que eu estou usando bytes, tá? Por isso que eu estou usando o for. Se eu fosse mandar só string, eu poderia usar um str repeat aqui para ele repetir a string 2012 vezes, tá? E aí ficaria melhor. Mas como é byte, o str repeat não funciona aqui. Então eu vou gerar aqui uma string de bytes, né? Uma string de bytes que eu vou enviar para lá, de 2012 caracteres. E os próximos 4 caracteres, os próximos 4 bytes, serão os bytes do EIP, tá? Então vou colocar aqui bbb, tá? Em bytes. E na hora de enviar, eu vou enviar o junk, que vai preencher todo o buffer que a gente tem disponível, e mais o EIP, que é o que vai sobrescrever. Tá? Na verdade, os 2012 eles já sobrescrevem o tamanho máximo, tá? E ele chega até o EIP. E aí no EIP a gente consegue mudar ele por aqui, tá? Então, se tudo der certo, deixa eu resetar aqui, dar play para tirar esses entry points não, esses breakpoints aqui. E se tudo der certo, quando a gente executar esse código aqui, quando a gente executar esse código aqui, a gente deve ver aqui no EIP 42, 42, 42, 42. Tá? Então, rodando, funcionou. A gente vê aqui 42, 42, né? Aqui embaixo também. E isso aqui aconteceu porque foi justamente o BBBB que a gente colocou, tá? Então BBBB em hexa fica 42 4 vezes. Legal? Então a gente consegue manipular o código do programa. A gente conseguiria fazer ele pular para uma outra função, conseguiria fazer ele fechar, enfim. O que a gente precisa fazer agora? Vamos fazer assim, ó. Eu vou enviar mais coisas. Eu vou enviar, sei lá, buff. Eu vou enviar um monte de C. Só para vocês verem o negócio. Então vou enviar esse montão de C aqui em bytes também, tá? E eu vou rodar de novo. Deixa eu ver aqui. Tem que resetar. Vou rodar de novo. Então aconteceu a mesma coisa, né? O EIP continuou 42 e tal. Só que uma coisa interessante é o ESP. Ele tá diferente, tá vendo? Ele tá até meio esquisito. Deixa eu seguir ele no dump aqui. Ele deu uma quebrada. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Sim. Eu, na verdade, esqueci de adicionar ele aqui. Então ele nem chegou a sobrescrever o ESP. Deixa eu resetar e mandar de novo.
O que eu fiz ali foi fazer o seguinte. O valor que a gente está enviando, ele vai receber no EAX. Quando ele sobrescreve todo o que ele pode no EAX, né, isso aqui vai tudo acontecendo na pilha. Tá? Então ele vai sobrescrevendo de cima para baixo até que ele chega o momento que ele sobrescreve o endereço de retorno, que é o endereço que o EIP estaria apontando. Quando ele sobrescreve o endereço de retorno por esses BBBB, ele vai sobrescrever o EIP, só que ele pode continuar, a gente pode mandar mais coisa para ele. Estou mandando mais esse monte de C, e a gente vai ver, eu vou rodar isso aqui agora, vocês vão ver que esse monte de C, eles vão pro ESP, tá vendo? Então, ó, se eu subir aqui, ó, isso aqui é pilha, tá? Então ele mandou um monte de 41, ele foi sobrescrevendo um monte de coisa, chegou no nosso endereço de retorno, que a gente sobrescreveu com 42, tá? Ele tá pequenininho aqui embaixo, mas acho que dá pra ver, né? Deixa eu aumentar um pouquinho essa fonte aqui, como é que eu aumento isso? Muito trabalho, não vou aumentar não, dá zoom aí. Mas ele chega aqui no 42 e depois ele chega no 43, tá? O 43 é o C. Então aquele monte de C que a gente mandou, ele está salvo aqui no ESP, tá? Se a gente seguir ele aqui no dump, a gente vê que tem um monte de C aqui embaixo, tá? E tem os 4 Bs que a gente viu e tem um monte de A que a gente usou para chegar até o EIP. Isso aqui significa que a gente pode fazer o seguinte, ó, qual que é o insight para a gente conseguir explorar isso daqui? Se no lugar do C, desse monte de C aqui, a gente colocar um código malicioso, por exemplo, que retorna uma shell reversa para a gente, esse código malicioso ele vai estar salvo onde? Ele vai estar salvo no ESP, né? Porque é para lá que esse monte de CCC está indo, é para lá que esse monte de código iria. Então, se a gente sabe que o código que a gente colocar no lugar desse monte de C aqui, ele vai para o ESP, e a gente consegue manipular o EIP, que é o registrador que aponta para a próxima instrução, a gente pode fazer o seguinte, a gente injeta um código malicioso no ESP, e no lugar do EIP, a gente fala assim, ó, o EIP, pula pro ESP, dá um jump ESP. E aí quando o programa fizer isso, quando ele der o jump pro ESP, ele vai começar a executar o que está no ESP. E o que está no ESP? O código malicioso que a gente injetou. Entendeu? Então esse que é o insight que a gente tem para conseguir explorar isso daqui. Beleza? E é isso que a gente vai fazer. Então vamos deixar o programa pronto aqui. Legal. Qual que é o próximo passo então? A gente tem que saber como que a gente pula para esse ESP. E tem algum jeito de você fazer isso, né? Se fosse no caso do Immutable Debugger, o plugin do Mona, ele ajuda muito, tá? No caso aqui do X32DBG, a gente pode vir aqui e dar um Ctrl F e procurar por uma instrução, tá? Então, jump ESP. A gente procurou, não encontramos nenhuma, tá? No chatserver.exe, ele não tem essa instrução. E isso poderia ser um problema, tá? Só que, assim, o programa ele não funciona sozinho, né? Ele puxa várias coisas de várias DLLs diferentes. Então a gente pode vir aqui em View e clicar em Modules, aqui a gente vê todas as DLLs que ele está chamando, tá? Então a gente vê que ele chama essa sfunk.dll, que é a própria DLL dele, e tem várias DLLs do sistema aqui, tá? A gente poderia escolher qualquer uma delas. Em alguns casos, principalmente em DLLs do Windows, a gente vai ter um problema de elas serem protegidas, tá? Contra execução que não era permitida, ou então os endereços de... Por exemplo, a gente achou que tem um jump ESP no endereço de memória tal. Só que esse jump ESP ele está lá nessa execução. Na próxima execução ele vai estar em outro endereço. Então ele randomiza os endereços de memória. Isso pode acontecer. Tá? Então é preferível que quando a gente for procurar por esse jump ESP, a gente faça isso em módulos que façam parte desse programa. Tá? No caso, a gente viu que no próprio executável do chatserver.exe não tem nenhum jump ESP. Vamos ver no sfunk então. Então a gente clica 2 vezes. Tá? A gente já está aqui na DLL do próprio programa, né? A gente pode dar um Ctrl F aqui, dar um jump ESP para procurar. E a gente achou um monte aqui, tá? Então vamos anotar, eu vou anotar esse primeiro, tá? Se não funcionar, a gente vê para o próximo. Então, vamos lá, o jump ESP, ele está no endereço 625014DF, tá? É esse endereço que está aqui do lado. A gente clica 2 vezes, a gente vê que ele tem um jump ESP. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, no lugar do EIP, lembra que a gente consegue manipular ele? A gente colocou um monte de B aqui, né? A gente colocou 4 Bs, na verdade. No lugar desses Bs, a gente vai colocar 625014DF. Porque quando isso acontecer, o programa ele vai pular para essa instrução aqui. E essa instrução, ela fala para a gente dar um jump para o ESP. Então o programa, quando ele bater nessa instrução, ele vai dar um jump para o ESP. E o ESP é o que vai estar depois desse BBBB. É isso daqui. E é aqui que a gente vai colocar o nosso código malicioso. Entendeu? Então é assim que isso aqui vai funcionar. Então, deixa eu já copiar isso aqui.
né? Só que se eu colar isso aqui, vai dar errado. Ele precisa reconhecer isso daqui como bytes, né? A gente poderia só vir aqui e colocar um barra x, né? Assim, desse jeito. Só que tem um outro probleminha aqui, que é a questão da endianness, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas basicamente quando a gente envia esses bytes assim para para a aplicação, ela recebe desse jeito, só que o binário dela, né, o executável vai tratar isso aqui de uma outra maneira, tá? Os bits, eles são trocados. Então, os bytes, na verdade, são trocados. Então, esse DF aqui, ele vai aparecer antes, tá? O 14 vai aparecer antes, o 50 antes e o 62 antes, tá? Antes eu quero dizer que isso aqui vai trocar, tá? Então, o que está aqui no começo vai para o final. Perdão, o contrário. O que está no final vai para o começo. O que está aqui no meio, né, o 14, vem para cá. Tá até errado isso aqui, né? Isso aqui é 14. Então, a gente faz essa troca assim, tá? Então, em vez de 62, 50, 14 DF, a gente vai ter o contrário. A gente vai ter DF 14, 50, 62. Opa, 62. Tá? E agora sim a gente pode vir aqui e colocar o barra X. Beleza? DF 14, 50, 62. Eu vou até executar o código desse jeito para vocês verem isso aqui acontecendo. Tá? Porque o programa, quando ele receber, ele vai receber ao contrário isso daqui. Então deixa eu resetar. Ele está rodando já, né? E agora eu vou rodar o teste PHP. Deixa eu limpar isso aqui. Esse netcat aqui, esse nmap a gente não precisa mais. O parent creator também não, então eu vou fechar, vou deixar só isso aqui, tá? Então, para ficar melhorzinho isso aqui. Opa. Calma aí que eu fechei sem querer. Deixa eu diminuir. Vou rodar, tá? Então, rodando aqui. E maravilha, não funcionou. Deixa eu ver se... Aí, agora funcionou. Eu não sei porque que acontece isso. Mas, a gente aparentemente teve um problema aqui, né? Porque o nosso EIP, ele não tá no lugar que a gente colocou. A gente colocou 6250 14DF, né? E ele não tá no 6250 14DF, ele tá em outro lugar. Isso aqui porque lembra que assim, a gente apontou para ele, só que quando o programa chegou nessa instrução, ele deu um jump pro ESP, né? Então ele entrou no ESP e executou o que tinha lá. Como ele não tinha um endereço válido, ele deu problema. Então o que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte. Eu vou aqui nos módulos de novo, tá? Eu vou na nossa DLL, vou procurar por aquele jump ESP que a gente achou, que foi esse primeiro aqui, vou dar 2 cliques e eu vou dar um breakpoint nele, tá? Então coloquei vermelho aqui. Aí a gente sabe então que se o nosso programa estiver certo, quando eu executar isso aqui, ele tem que parar nesse vermelhinho aqui. Então eu vou dar Enter. E exatamente, parou no vermelho. Se você olhar aqui para o EIP, ele está com 6250 14DF, tá? E você vê que ele está ao contrário do que a gente enviou. A gente enviou DF 14 50 62 e ele chegou trocado, tá? Por isso que a gente fez essa troca aqui. Mas então a gente vê que está funcionando, tá? Se eu der um F8 aqui para seguir, ele vai pular para o ESP. O ESP, ele está com esse monte de C, tá? Então, ó, eu dei um F8 para seguir e ele entrou aqui no ESP, que é justamente os 43, né? É o monte de C que a gente enviou, tá? Então, legal. Então, o que a gente colocar aqui nesse lugar onde está esse monte de C vai ser executado pelo programa, tá? Só que a gente pode já gerar o nosso shellcode, tá? Eu vou usar o MSF Venom para gerar o shellcode, uma ferramenta excelente. Só que antes disso, a gente precisa verificar uma coisa. Às vezes, a aplicação que você está explorando, ela recebe os dados, só que ela faz algum tipo de tratamento dos dados. Por exemplo, se você está explorando aí uma aplicação que você sabe que no campo de idade dela, você consegue enviar... Idade não, no campo de nome você consegue enviar, sei lá, 100 caracteres e isso faz a aplicação crashar. Legal, se você mandar 100 caracteres, ela cracha. Só que essa aplicação, nessa hipótese que eu estou montando aqui, essa aplicação ela não aceita números, tá? Porque como é um campo de nome, né, você não tem por que você colocar número ali, é apenas letras. Então ela bloqueia números, por exemplo. Então se na hora de você gerar o seu shellcode, ele tiver com números, né, ele tiver números no shellcode, esses números não vão funcionar, eles não vão passar. Então você tem que retirar esses números na hora de gerar o shellcode para você gerar um shellcode limpo, né, que a aplicação consiga interpretar. Mesma coisa com o 0x00, que é o fim de string, né, o null byte, o barra R, o barra N, né, o carriage return e o newline, isso daí também às vezes quebra. Então a gente precisa ter um jeito de conseguir descobrir quais são esses caracteres que vão fazer
o nosso payload não funcionar, o nosso shellcode não funcionar. Como que a gente testa isso? A gente manda todos os possíveis, desde o 0x00 até o 0xFF, tá? E aí, enfim, o jeito mais fácil de achar isso aqui é a gente procurar por bad shares, tá? Procurando aqui por bad shares a gente consegue encontrar essa lista. É mais fácil, tá? Você pode montar na mão, mas enfim, não tem porquê. Deixa eu ver se eu acho algum com ele inteiro, porque fica mais fácil. Aqui. Então, você vê que ele começa. Aqui ele já está até tirando o 0x00, porque ele geralmente quebra, tá? Mas a gente vai colocar ele aqui. Eu vou chamar isso de bad shares. E eu vou colar isso aqui dentro, tá? Ah, certinho. Vou colocar aqui o 00. Beleza? E agora a gente vai enviar esses bad shares aqui, tá? Depois do EIP. Então, no lugar do ESP, ele vai receber esse monte de coisa. E como que a gente vai saber qual que é o bad share, qual que tem que ser tirado, qual que não tem? Vou mostrar isso aqui agora. Então, a aplicação está rodando, tá? E eu vou executar aqui o programa. Então, opa, deu erro aqui, unexpected, acho que faltou um ponto e vírgula em algum lugar. O que aconteceu aqui de errado? Na real, eu não sei o que tá causando esse problema. Erro de sintaxe. Isso aqui não ajuda muito, né? Nossa, a galera que tá vendo aí deve estar vendo o erro já na minha cara e eu não tô identificando qual que é. Deixa eu tirar esse null byte aqui. Não acho que seja isso. Ó, pior que era. O próprio null byte ele buga o PHP. Cara, que estranho. Por que deu erro de sintaxe no 0x00? Muito esquisito isso daí. Mas, por padrão, quando você for explorar Buffer Overflow, você já tira esse null byte, porque ele sempre vai dar problema, tá? Então, enfim, enviamos isso aqui para nossa aplicação. Vamos ver como que ela recebeu isso daqui lá. Se alguém souber por que, por que o PHP deu erro de sintaxe com o null byte aqui no começo, escreve nos comentários aí, porque eu fiquei curioso agora. Mas, bom, a gente parou aqui, né? Tá com o nosso breakpoint ainda, vou até tirar ele e continuar. E a gente vê que no ESP, calma aí. Deixa eu clicar aqui para seguir o ESP no dump. Agora, olha só, esse aqui é o nosso ESP. Então, aqueles bytes que a gente viu, né, o 0x01, 02, você vê que ele está na ordem, né? Ele vai do 01, 02 até o 9, aí no 9 ele pega o A, B, C, D, E, F, aí vai 10. Enfim, ele vai do 1 até o FF em hexa e ele manda isso aqui tudo para a aplicação. Como que você identifica qual desses bytes ou quais desses bytes é ruim? Vai fazer o seu exploit não funcionar. Você tem que ver qual que está faltando aqui. Então você conta, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, e veio pro 10. Então tá certinho, não tá faltando nenhum, você pula pro próximo. Um jeito mais fácil de você fazer assim, tem que contar e você olhar o alinhamento, tá? Ver que ele tá sempre alinhado, ó. Nessa coluna aqui você vai ter sempre múltiplos de 10, tá? Então 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. E aí pulou para as letras aqui, tá? E até o final, até o FF não tem problema nenhum. Vamos supor que, sei lá, que o AC fosse um bad share, tá? Ele é um caractere que ele vai quebrar o seu exploit não vai funcionar se você enviar um shellcode que tenha AC. Como que você identificaria isso daqui? O AC, ele não apareceria nessa lista aqui, e todos os caracteres depois de onde ele apareceria, eles estariam shiftados, né? Eles estariam um byte para a esquerda, tá? Então esse AD aqui, ele estaria no lugar do AC, o AE estaria no lugar do AD, o AF estaria no lugar do AE, e você veria isso através desse alinhamento, tá? Então se o AC tiver com problema, você seguindo essa linha aqui, que tem sempre terminando com C, quando você chegasse nele, você veria que teria um AD, tá? Então você sabe que o AC estaria com problema aqui nesse caso, tá? No nosso caso aqui, ele está vindo até o FF, não tem problema nenhum de alinhamento, então o único bad share era o próprio 00, tá? Então a gente não vai se preocupar com isso aqui, tá? Mas a gente precisa passar esse 00 para o nosso payload quando a gente for criar ele, tá? E a gente vai fazer isso agora. Então,
Deixa eu voltar aqui a nossa aplicação pro normal, né? E vamos escrever aqui. Então eu posso tirar isso daqui, não preciso mais. E agora eu já vou escrever o shellcode, tá? Como que a gente vai gerar o nosso shellcode? O que é o shellcode? O shellcode é o código que a gente vai enviar como hexadecimal e ele vai preencher esse lugar, esse lugar do ESP, tá? Então ele vai ser executado porque lembre-se que a gente manipulou o nosso EIP para ele mandar para o ESP, tá? Então isso aqui é jump ESP, beleza? E o shellcode é o que vai estar no próprio ESP. Então a gente está mandando um jump para o nosso próprio código malicioso, entendeu? E como que a gente gera esse código malicioso? Usando o MSF Venom, tá? Isso aqui, se você tem o Metasploit instalado, você já tem esse MSF Venom e ele permite a gente gerar uma porrada de payload diferente. Você dá um MSF Venom menos list, ele vai listar os payloads. Ele vai listar as opções de listagem. Então, para você ter uma noção de quanta coisa que ele consegue fazer, ele lista as opções que você tem para você listar outras coisas. Então, enfim, é muito doido isso aqui. Mas o payload que eu vou usar vai ser o seguinte, vai ser o Windows Shell Reverse TCP, tá? A versão com underline, tá? Então a versão é um único executável quando a gente receber, quando a aplicação receber esse payload aqui, ele vai retornar diretamente a shell pra gente, tá? Tem a versão com barra, né? Se você colocasse uma barra aqui, ela é a versão com estágio, tá? Então ele manda um estágio inicial, esse estágio baixa um estágio secundário, e aí sim esse secundário nos manda a shell, tá? Poderia colocar uma shell metérpreta também, poderia colocar uma simples execução de comando, poderia botar um negócio para fazer download, enfim, tem bilhões de payloads que você pode usar, tá? Então esse aqui é o payload, o lhost é o meu IP, né, o IP que vai receber essa conexão, então 92.168.122.1 é o IP dessa máquina Linux que eu estou aqui, tá? Não é da máquina alvo, é o IP local que vai receber. O lport é a porta local onde eu vou receber, então nesse caso eu vou botar essa daqui. Se fosse um ataque via internet, né, via web, você precisaria abrir essa porta aqui no seu modem, tá? Adicionar uma exceção lá para receber conexão de fora através dessa porta, tá? Senão não funciona porque isso aqui é um payload reverso, tá? Se fosse um payload de bind, aí essa porta aqui seria aberta, não essa, né, mas a porta remota lá no host, né, seria aberta e ficaria aberta lá, né? Aí você não precisaria abrir é, porta no seu modem e nem nada do tipo, tá? Mas é mais raro esse tipo de ataque porque geralmente lá no host vai ter algum firewall que vai bloquear isso daí. O formato eu vou colocar no Python, tá? Que ele fica o mais próximo do que a gente vai usar aqui. Tem o de Perl também, mas eu vou colocar no Python, que é o que eu costumo usar. E o "-b", que é super importante, que é a opção dos bad shares, tá? Então aqui a gente vai colocar aquele 0x00, tá? Se o, sei lá, 0xa2 fosse um bad share também, a gente colocaria ele aqui, tá? E assim por diante. Mas como só tem o 00, eu vou colocar isso daqui. E é isso, né? Então eu vou dar um Enter. Ele vai gerar o código. O meu Metasploit está com esse problema de banco de dados, então ele sempre faz essa verificação. No seu, acredito que não deve dar esse problema aí. Então é só a gente esperar. Ele gerou aqui esse shellcode, tá? Vamos copiar. Isso aqui é o que vai estar no lugar do ESP. É isso aqui que o programa vai executar, tá? Eu vou colar isso aqui. A gente vai ter que fazer algumas modificações nisso aqui, na verdade, porque ele foi gerado para Python, né? Então eu vou trocar o buff por shellcode. Já está até aqui. Eu preciso trocar esse mais igual aqui, eu preciso trocar ele por ponto igual, tá? Porque no PHP você usou ponto para fazer concatenação de strings. E aqui no final faltou ponto e vírgula, tá? Então onde tiver aspa no final da linha, eu vou trocar por aspa, ponto e vírgula e new line. E aí, acho que assim já tá tudo bonitinho, né? Deixa eu só dar uma indentação aqui. E agora a gente vai mandar então o junk, que são os 2012 caracteres que a gente precisa para chegar no EIP, né? A gente manda o nosso EIP modificado, que ele aponta para a instrução jump ESP, tá? E o nosso shellcode ele vai estar no próprio ESP, tá? Então, ao invés dos bad shares aqui, eu vou mandar o shellcode, tá? E como a gente, eu vou até copiar isso aqui, né? Como a gente gerou isso aqui usando o MSF Venom, a gente usou uma porta, né? Então a gente tem que ficar escutando nessa porta e nesse IP aqui, tá? Então eu vou botar aqui, deixa eu abrir uma nova aqui, né? Eu vou botar um NC ouvindo na porta que eu botei, tá? Opa, NC menos
Aí ele está ouvindo todas as interfaces nessa porta, então se a gente receber alguma conexão nessa porta através desse IP aqui, tá? Que é nosso também, do meu Linux, ele vai receber a shell aqui, beleza? Então, o server ele já está funcionando, né? A aplicação está funcionando, eu vou dar então um PHP teste. Opa, temos um problema. O que aconteceu aqui de errado? Vamos ver. Ele deu access violation e tá. Isso aqui acontece. Eu tinha esquecido de falar. Uma outra coisa, uma técnica boa de se fazer é o seguinte: quando você faz o seu shellcode, se você deixar ele muito colado com o EIP, né, o EIP ele vai mandar ele dar um jump no ASP. Quando você chega no ASP, a primeira coisa que ele vai executar vai ser essa instrução aqui, né, esses bytes aqui que carregam alguma instrução. Só que por algum motivo, às vezes quando ele fica muito colado, o programa não consegue lidar muito bem com isso. Então é bom você dar um espaçamento aqui com nops, tá? O nops, a instrução nop, que é o 0x90, na verdade não é uma instrução, né? No operation. Nop significa no operation. Então, quando o processador encontrar essa instrução 0x90 aqui, ele não vai fazer nada, ele vai pular para a próxima. Então a gente põe um monte delas aqui. E antes do nosso shellcode, a gente coloca aqui o nop, tá? Se chama nop sliding isso daqui, tá? É bastante comum você encontrar. E aí fazendo isso a gente garante que o processador ele vai chegar na instrução que vai estar no SP seguro, tá? Sem dar nenhum problema assim. Então, acredito que agora, se a gente reiniciar aqui, ele já está reiniciado, né? A gente pode vir aqui e executar o nosso exploit. E perfeito, ó, recebemos aqui um shell reverse. A gente já está aqui no nosso... Isso aqui já é a máquina Windows, tá? Eu posso até fechar aqui, ó. E fazer o seguinte, cadê? Eu vou no desktop. Desktop. Posso dar um echo hacked no readme.txt. E aí eu criei um arquivo readme aqui, né? Quando você abre, ele tem com o que eu escrevi. Ele tem o que eu escrevi nele, tá? Então, bom, conseguimos explorar, né, localmente. Agora o que a gente precisa fazer é alterar o IP no nosso exploit, né, para o IP da nossa máquina, né, que é esse aqui. A máquina lá do tryhack, deixa eu ver se ela está viva ainda, porque às vezes esse contador aqui ele fica zoado. Mas acho que está assim. Tá, então enquanto isso eu já vou alterando aqui o socket, tá? Vou colocar esse IP aqui. E fazendo isso a gente vai receber a conexão dela. Então, vamos só rodar aqui. Eu preciso deixar o listener aqui embaixo, né? Então, vou deixar ele ouvindo aqui. E agora a gente vai e executa o teste.txt. E não funcionou. Por que que não funcionou? Agora que ele deu o negócio pedindo a mensagem. Cara, isso aqui é chato, porque quando ele não funciona, é bem capaz de ele ter crashado. Deixa eu ver se no código eu acho por que que não funcionou aqui. A porta é a mesma, né? Deveria ter funcionado. Pera. Putz, eu já sei porque que não aconteceu. Na verdade, eu esqueci de mudar o nosso payload, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou reiniciar essa máquina aqui, porque a aplicação dela quebrou, tá? Que nem aqui na VM, né? A gente precisaria voltar no debugger e pedir para ele reiniciar e tal. A aplicação quebrou. Enquanto ele está resetando aqui e configurando a máquina, a gente vai ter que gerar um novo payload, porque esse payload aqui, ó, o lhost, ele está apontando para o meu IP interno, tá? Só que ele não, para testar agora a Vera mesmo, ele não pode ser no IP interno, ele tem que ser no IP da VPN, tá? Então, se eu der um if config, o meu IP da VPN é esse aqui, tá? Então eu tenho que gerar o shellcode com esse IP aqui, tá? Vou copiar de novo aqui. E aí, agora sim, se eu gerar desse jeito aqui, ele vai funcionar. Tá? Então deixa eu pegar isso aqui, gerar de novo. Eu deveria ter prestado mais atenção, porque se isso aqui fosse um cenário real, eu teria acabado de quebrar essa aplicação aqui, então ela não funcionaria mais. Se fosse sei lá, um servidor FTP, por exemplo, com um buffer overflow, já era, o servidor está fora do ar, o cara vai ter que reiniciar a máquina para ele voltar a funcionar ou reiniciar o serviço, né? Então deixa eu criar aqui de novo, vou ter que fazer essas alterações aqui. Troca o mais igual por ponto igual. Troca o buff por... Vou botar buff mesmo, vai. É menorzinho. E agora eu acredito que está funcionando.
tá? Deixa eu ver se ela já voltou já. Eu vou só testar aqui usando o Netcat para ver se está conectando, porque às vezes a máquina Windows demora, ó, ele não está ainda. As máquinas Windows demoram para fazer o boot, para deixar tudo configurado, então eu só vou executar o exploit quando eu conseguir me conectar nessa máquina aqui pelo próprio UNC, tá? Pode ser que demore um pouco. Mas, bom, basicamente o vídeo é esse, né? A gente já conseguiu fazer a exploração local do executável, então o que falta agora é só a gente rodar ele remotamente, tá? Não vai ter nenhuma novidade. A partir daqui o que eu tinha para mostrar era isso. Mas vamos tentar aqui, né? Aí, agora funcionou. Então eu vou deixar aqui o NC ouvindo na porta 7359. E agora sim eu posso vir aqui e dar um PHP teste. E por favor funcione. Dedos cruzados. Será que deu ruim? Caramba, cara. Deixa eu ver se eu consigo conectar lá. Ele tá recebendo conexão. Ah, eu acho que. Deixa eu ver se é o que eu tô pensando. Eu acho que eu fui burro aqui, hein? Eu esqueci de trocar o IP aqui de novo. Então agora com certeza vai. Se não for agora, você pode dar um dislike aí. Ih, rapaz, acho que alguém vai ter que dar dislike, hein? Não vai nada, funcionou. Perfeito. Então, conseguimos o que a gente queria aqui, né? Se eu der um VMI, ele já me dropa essa shell aqui como system, tá? Então a gente pode pegar a nossa flag. Ela geralmente fica no desktop dos usuários, tá? Então, vamos ver aqui. Users. Vamos ver quais usuários tem. Deve ser nesse Drake aqui, né? CD desktop. Opa. E perfeito, a gente tem aqui o nosso root.txt. E temos a nossa flag, beleza? Então é isso. Eu espero que vocês tenham curtido e aprendido alguma coisa com esse vídeo aqui, tá? Ele ficou um pouco longo, tivemos aí alguns imprevistos, mas como eu disse, eu acho bacana mostrar isso daí enfim, para mostrar que todo mundo erra, tá? É isso aí. Dúvidas aí, se vocês tiverem, pode deixar nos comentários e eu vejo vocês numa próxima aí. Valeu!